Boa tarde a todos. Vamos dar, então, continuidade ao seminário Brasil-China, com essa mesa da tarde aqui. Pedir para vocês esquecerem um pouquinho o almoço pesado e reanimar de novo aí. A dinâmica é a mesma. Os nossos convidados terão 10 minutos e vocês capricham nas perguntas para tirar dúvida, até para pressionar eles aí. Então, para participar da mesa, eu convidaria aqui o Clélio Campolina, ex-ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, professor emérito e ex-reitor da UFMG. Fique à vontade aí. Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E Sheila Oliveira Pires, superintendente executiva da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, AMPROTEC. Bom, esse painel é sobre cooperação Brasil-China para inovação. Afinal, inovação é algo que chegou forte e a inovação ela vai em todas as áreas, em todos os campos. Então, vamos aqui ver o que eles trazem de novo para nós, já que o assunto é inovação. Podemos começar com Clélio Campolino, tudo bem? Ou você, por causa da água, prefere que eu mude aí? Pode ser por mim, agora a tradição aqui é começar pelas damas. É que, em geral, tem... Bom, vamos começar pelas damas. Se der a preferência para você, Sheila. Boa tarde. Nossa, responsabilidade. Além de dividir uma mesa com 2 ministros, falar primeiro, mas vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigada à Folha de São Paulo e à Apex Brasil pelo convite para participar aqui desse seminário. Eu não estive ontem, mas acompanhei as notícias. Participei hoje a manhã toda e está sendo um seminário muito rico, de muito aprendizado para todos nós. É uma honra, é uma satisfação poder dividir esse painel com o professor Clélio Campolini, com o ministro Gilberto Kassab. Eu acredito que o convite feito para a participação da AMPROTEC, para a minha participação aqui, é por conta da temática, né, inovação, e eu acrescentaria mais uma palavrinha aí, que é empreendedorismo. Antes de falar um pouquinho sobre a cooperação Brasil-China nessa temática, eu acho que seria importante só falar um pouquinho o que é esse tema inovação e empreendedorismo aqui no Brasil. Primeiro, falar rapidamente sobre o que é a AMPROTEC. A AMPROTEC é uma associação que tem uma entidade que tem 31 anos. Ela representa os parques tecnológicos, incubadoras de empresas, aceleradoras no Brasil, que são entidades que são, vamos dizer assim, têm no seu DNA o estímulo à criação e desenvolvimento de empreendimentos inovadores, empreendimentos baseados no conhecimento, empreendimentos que têm na sua essência a inovação, que é essa palavrinha que há 30 anos atrás a gente não ouvia falar de inovação. A gente falava de tecnologia, alta-tecnologia, tecnologias avançadas, mas inovação propriamente dita a gente não falava. E empreendedorismo também, há 40 anos, não era um tema comum, né? Há 30 anos ainda tão pouco. Bom, então o Brasil está, desde 84, ele iniciou as suas primeiras atividades nesse tema do empreendedorismo e da inovação, criando as suas primeiras incubadoras de empresas. E, de lá para cá, a gente tem uma história que eu acredito muito bem sucedida, porque o Brasil se posiciona bem no cenário mundial quando a gente está falando de geração de empreendimentos nesses ambientes que são os fomentadores, os apoiadores para a criação de ambientes, de empresas que têm no seu DNA o conhecimento, portanto, muito vinculadas à geração de inovação. Bom, uma outra questão que é importante a gente mencionar, para falar um pouco da relação Brasil-China e de potencialidades que a gente pode ter, é que a inovação
E aí eu vou falar muito sobre a minha perspectiva, né? E cada um sempre vai ver o mundo a partir do seu ponto de vista, daquilo que está familiarizado. Eu consigo perceber, da minha perspectiva, que o desenvolvimento das nações ele está calcado num tripé, que até mais cedo estava conversando com o professor Clélio Campolina, que é educação, ciência e tecnologia. E esse tripé, do meu ponto de vista, que faz com que as nações se desenvolvam, que as nações alcancem um patamar de competitividade e desenvolvimento socioeconômico que a gente precisa hoje nesse mundo. Se a gente for olhar a história dos países desenvolvidos e das nações, das grandes nações em desenvolvimento, a gente vai ver que esse tripé é o que dá sustentabilidade a essa competitividade e a posicionar esses países como líderes globais. Aí, falando disso, vamos passar, então, a falar sobre a cooperação com a China. O Brasil, bom, já foi dito aqui ontem, foi dito hoje também, tem uma relação histórica de cooperação com o país, particularmente em comércio, particularmente em commodities, mas eu acredito que há uma potencialidade muito grande de cooperação do Brasil com a China para inovação. Eu acabei de chegar da China, tem pouco mais de 2 semanas. Nós estivemos lá num grupo de pouco mais de 20 pessoas, em que estavam presentes gestores de parques tecnológicos, incubadoras, pesquisadores, reitores, investidores. E foi uma missão organizada pela Amprotec, em parceria muito estreita com o Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da Apex Brasil, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com o apoio do CONSECT e de várias outras organizações. E, durante essa missão na China, nós ficamos 2 semanas e visitamos 4 das grandes cidades hoje, que foi Pequim, Xangai, Shenzhen e Hong Kong. Várias coisas me impressionaram, não foi a minha primeira vez, na verdade, eu já tinha tido outras vezes lá, e cada vez que eu vou me surpreendo, mas desta última vez, eu acho que eu consegui, se não gerar mais dúvidas, mas, pelo menos, ter algo muito claro para mim, para pensar sobre o que é a China hoje, né? Que, já foi dito aqui, é um animal extremamente diferente, que nos gera muitas dúvidas, né? Muitas questões. Basicamente, eu vi num dos ambientes que nós visitamos em Shenzhen, e é importante destacar que Shenzhen é uma cidade que, há 39 anos, tinha 30 mil habitantes, e o forte da economia era a pesca. Hoje, Shenzhen é um dos polos mais importantes de tecnologia, não só na China, mas mundialmente, tem mais de 20 milhões de habitantes. E em Shenzhen, numa incubadora que nós visitamos, que fica em frente ao prédio da Tencent, é uma incubadora que tem um apoio, é uma incubadora, na verdade, estatal, e que me chamou muito a atenção. Eu tirei uma foto, eu queria mostrar essa foto para vocês, mas a orientação é que a gente não usasse PowerPoint, então eu vou tentar mostrar o fundo dessa foto, que eu acho que é o que a gente vai discutir muito aqui hoje. Tem o símbolo, né, do comunismo, o símbolo do partido, que é a foice e o martelo, e aí tem uma frase de efeito, e tem 3 palavras, que são as palavras essenciais que dão o tom desta incubadora de empresas. São 3 palavrinhas que eu acho que elas podem resumir muito da essência da China hoje, quando a gente está falando do desenvolvimento chinês: vanguarda, inovação e tenacidade. Quando a gente olha o símbolo, né, do Partido Comunista e essas 3 palavras, parece que são coisas completamente antagônicas. A gente está falando de um regime comunista, socialista, e a gente está falando, ao mesmo tempo, de vanguarda, portanto, de fronteiras, né, de estar sempre à frente, de inovação. Quando a gente fala de inovação, inevitavelmente a gente está falando de mercado. Quando a gente está falando de mercado, a gente está falando de geração de riquezas, e a gente está falando de tenacidade. Tenacidade, obviamente, é o que caracteriza a cultura oriental. A gente sabe que os asiáticos, de modo geral, eles são muito mais determinados, disciplinados e têm uma tenacidade. Mas acho que a tenacidade na China marca muito dessa essência. Então, acho que essas 3 palavrinhas, vanguarda,
ou seja, estar na fronteira. E para estar na fronteira, você tem que estar em altíssimo nível, né? Aqui atrás a gente tem um dos patrocinadores do evento, que vocês podem ver o lema aqui, né? Qualidade, tecnologia e design. Quer dizer, é tecnologia, é design, é qualidade, é inovação que faz com que as coisas avancem. Então, vanguarda, ou seja, você está sempre na fronteira. Inovação, essa relação muito forte com o mercado, e tenacidade, ou seja, é persistência, é você pensar longo prazo e você se manter naquilo que você se planejou a fazer, tenacidade. E aí, quando eu vejo isso, eu tenho a convicção de que a China, de fato, é um dos grandes atores mundiais hoje, é um dos importantes atores mundiais, e o Brasil tem uma possibilidade de aproximação, de cooperação com a China muito grande. E, falando um pouco de inovação, a gente não pode deixar de falar de internacionalização. Foi muito dito aqui hoje sobre internacionalização. A gente não pode pensar muito só no aspecto de que as empresas brasileiras exportando para a China ou as empresas chinesas buscando o mercado brasileiro apenas para alcançar a América Latina, mas vamos pensar nesta cooperação do ponto de vista de internacionalização na sua essência maior, ou seja, fazer parcerias para desenvolvimento, inclusive tecnológico. Então, aproximar as nossas universidades, aproximar os centros de pesquisa, aproximar as nossas startups, aproximar as nossas grandes empresas desse conhecimento, desse universo chinês que está despontando. Bom, eu teria várias outras coisas para falar, mas eu acho que fica no momento das perguntas, porque eu estou vendo que o meu tempo aqui está se esgotando, mas eu acho que a gente poderia, pensando em inovação, pensar nisso que é esse lema desta incubadora de empresas que a China tem, que é vanguarda, inovação e tenacidade. E uma outra coisa que acho que, só para encerrar esse primeiro momento de fala, é a aposta que o governo chinês faz na geração de empreendimentos inovadores. E, para gerar empreendimentos inovadores, é a grande aposta que esse governo faz de estimular a geração daqueles ambientes que são os ambientes que vão contribuir para a geração desses empreendimentos, que são os parques, as incubadoras, as aceleradoras. Só para dar um último número para vocês, a China começou essa trajetória 3 anos depois do Brasil. O Brasil começou isso em 1984, a China começou em 1987, com a primeira incubadora. Hoje, a China tem um número expressivo de unicórnios, muitos deles saídos desses ambientes, e hoje o PIB chinês, 23%, isso dados de 2016, não são nem de 2017, 23,5% do PIB chinês é gerado por empresas geradas nesses ambientes de inovação, que são uma estratégia do governo para alcançar o desenvolvimento e a inovação. E aí eu encerro, por enquanto. Obrigado, Sheila. Vanguarda, inovação e tenacidade, e a mensagem chinesa que a Sheila traz para nós. Ministro. Bom, boa tarde a todas e a todos. Saudar aqui o nosso moderador, o Mário, agradecê-lo, cumprimentar a Sheila, meu colega Campolina, cumprimentar a todos que organizam esse painel, até porque cada vez mais no mundo se discute de uma maneira amplamente majoritária a questão da inovação. E quando você fala em inovação, você não pode apartar dessas discussões em qualquer canto do planeta a China. A China, nas últimas décadas, ocupou um espaço quase que majoritário. Ela se aproveita, e vocês tiveram a oportunidade aqui de ouvir 2 grandes especialistas no tema, o ministro Aloysio Nunes e o Jaguaribe. Ela hoje se aproveita, ela é muito favorecida pelas mudanças da geopolítica mundial, onde a Europa passa por grandes transformações, e os Estados Unidos também passam por um momento onde tem um governo que questiona as próprias políticas públicas dos Estados Unidos nos últimos anos, e isso favoreceu demais a China.
Em relação ao Brasil, por diversas circunstâncias, a própria presença de ambos nos BRICS, que cria um solo fértil para a aproximação muito intensa dos dois países, fez com que o Brasil e a China, no campo da ciência, tecnologia, das inovações, das comunicações, tivessem um aprofundamento muito grande nas suas parcerias. Eu, falar as duas últimas experiências que tive na vida pública, 7 anos como prefeito de São Paulo e agora já há 2 anos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, percebi, junto com a minha equipe, a importância de estarmos muito próximos da China. Na cidade de São Paulo, na questão da prestação de serviços, na questão da conquista para o munícipe de avanços de tecnologia que nos possibilitassem melhor qualidade de serviços a menor preço, e agora no Ministério, firmando quase que semanalmente parcerias, seja, por exemplo, a última, há 2 semanas atrás, onde o nosso Ministério, com a Anatel e com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ciências do governo chinês aqui no Brasil, firmamos convênios importantes que nos permitirão levar para a China dezenas de profissionais vinculados à inovação para lá fazerem seu mestrado, seu doutorado e, da mesma maneira, permitindo aos chineses abrir o espaço aqui no Brasil para suas ações, menos no campo acadêmico de inovação, mais no campo comercial, que é o seu interesse. Mas, às vezes, as pessoas que nos questionam, né? Mas a China, puxa vida, ela está invadindo o Brasil. Não, não é bem assim. O mercado chinês para o Brasil é um mercado extremamente importante, 1 bilhão e 300 mil habitantes, algo que nos dá a oportunidade de construir na balança comercial um resultado muito positivo. Eu, quando falo nas comunicações, vou me ater por conta do tempo, depois as perguntas podem ser direcionadas às outras áreas também. Eu lembro, Mário, que uma parte das pessoas aqui, acho que é o seu caso e o meu também, nós vivemos na área do telegrama. Depois, telex, depois do fax. O fax foi uma grande revolução, não é? O fax foi algo assim extraordinário. Depois o pager. Vocês lembram o pager, né? Quem diria? Mas todas essas conquistas, estou dizendo isso por quê? Porque quando chegaram essas conquistas no Brasil, elas há muito tempo já tinham chegado na China. E há muito mais tempo na Europa e muito mais tempo nos Estados Unidos. Depois do pager, o telefone celular. Depois a telefonia móvel na segunda geração, né? Terceira geração. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos já finalizando a 4ª geração e entrando na 5ª geração, aonde as nossas parcerias com a China, para dar o exemplo, porque é o nosso foco hoje, elas nos permitem afirmar que grande parte dos benefícios da tecnologia de telefonia móvel de 5ª geração serão simultaneamente conquistadas pelos chineses e pelos brasileiros. Levando em consideração que as primeiras que eu citei tinham anos de hiato, vejam o quanto tem sido importante essa parceria no campo da tecnologia do Brasil com a China. Os outros países também, mas o foco é a China, que nos permitirão, sem dúvida nenhuma, trazer inovação, trazer modernidade para todos os brasileiros. Eu vou ficar no campo, não é chinês, mas no campo do satélite. Só agora o Brasil tem um primeiro satélite da sua propriedade. A China tem centenas, não é, de satélites espalhados pelo mundo. Nós temos o nosso primeiro de propriedade governamental brasileira agora, que nos permite definir políticas públicas que nos guiem para uma saúde melhor, para uma educação melhor, né, do ponto de vista público. Então,
a China é estratégica para o Brasil. Quero dizer para vocês que no campo da inovação, da ciência, da tecnologia, a nossa presença nos BRICS tem sido fundamental, porque é um fórum permanente, e daqui a 2 semanas estamos reunindo já na China. Está indo uma delegação nossa, com delegação dos outros países do BRICS, da China também, e que nos permite não ter solução de continuidade. Quer dizer, tudo tem solução de continuidade, tudo segue, não é? E para nós é um momento muito favorável. Nós, efetivamente, temos condições nessa área de agregar muito. E os chineses, uma presença comercial forte, uma das maiores empresas no campo de aparelhos aqui no Brasil é chinesa, Huawei, não é? É chinesa, e enfrentando de frente as americanas, as europeias, as poucas brasileiras que existem, e num mercado que é um dos mais aquecidos, e ainda é, apesar da crise, que é o mercado de comunicações, porque por sua constante transformação e inovação, está sempre aquecido. Tanto é que, se você olhar o poder econômico em qualquer grande país, você percebe que hoje ele se concentra principalmente na área de inovação e de comunicação. Quantas startups aí estão sendo vendidas aí na casa do R$ 1 bilhão, não é? Vocês sabem disso, no mundo inteiro. Então, isso é inovação. O mundo da inovação, da tecnologia, das comunicações, das ciências, da pesquisa, é um mundo extremamente aquecido e, felizmente, o Brasil tem na China uma parceria muito sólida, de muita confiança, que vai crescer demais nos próximos anos. O meu tempo está se esgotando, mas eu não poderia deixar, para fechar, nesse finalzinho, de dizer da importância que tem também nesse campo a parceria com a China no fortalecimento do empreendedorismo e do intercâmbio nas academias, não é? É fundamental isso, porque é isso que gera a qualidade do trabalho que possa ser realizado no nosso país. Citando esse caso do satélite, nós tivemos, durante 3 anos, 100 engenheiros brasileiros na França, procurando, até porque o contrato previa isso, absorver o conhecimento. Na China, a nossa estimativa é que nós tenhamos lá hoje centenas de brasileiros, de alguma maneira, fazendo da sua presença lá, absorção de conhecimento, se integrando à comunidade de inovação, tecnologia, para que possa ser esse conhecimento agregado ao que existe no Brasil e, com isso, consolidar os nossos avanços no campo da inovação e da tecnologia. Eram essas as considerações iniciais, depois aberto a pergunta, assim como meus colegas aqui. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, ministro Kassab. Vamos às considerações do Clério Campolina. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Folha e à Apex por esta oportunidade. Eu acho que esse é um tema central e relevante, pelo que eu vou dizer aqui. Vou exercer um pouco o meu papel de um professor universitário, fui ministro da Ciência e Tecnologia por um curto período, de ter uma postura crítica construtiva. Crítica construtiva, o primeiro ponto precisamos saber quais são as diferenças e as semelhanças entre a China e o Brasil, sem nenhuma visão crítica, para a partir daí construirmos as convergências. Em primeiro lugar, como todo mundo sabe, a China é um país milenar em relação ao Brasil, que é um país recente, inclusive fomos colônia durante um período longo, mas que a China está num novo salto da nova China, sem negar o seu passado. Quem ler o discurso do presidente Jinping, feito na Academia Chinesa de Ciências recentemente, o que ele fez foi resgatar os valores dos filósofos das dinastias chinesas. Durma-se com um barulho deste. Segundo, o resgate cultural, a criação de institutos confúcios no mundo inteiro, e eu, inclusive, sou testemunho disso. Eu fiz um convênio, quando era reitor da UFMG, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação da China, para criar um instituto Confúcio na UFMG para trazer professores chineses e ensinar mandarim, que não é fácil, que é uma grande barreira. Então,
a toda essa diferença cultural que a China está construindo, a China moderna, resgatando aquilo que é positivo do passado. Então, acho que isso nós precisamos fazer. Segundo ponto de divergência que nós podemos construir convergências, planejamento. A China planeja. Começou com o primeiro plano quinquenal, em 1953, teve todos os problemas do salto para frente que deu errado, da revolução cultural, mas não deixaram de fazer planejamento. E agora tem um planejamento efetivo. É um governo centralizado que planeja, está no 13º plano quinquenal, e dentro do plano quinquenal está o Programa de Ciência e Tecnologia chinês. O programa atual, 2006-2020, muito detalhado e vai sendo desagregado anualmente e setorialmente. O Internet Plus, que é de 2015, e o China 2025, com 9 grandes estratégias, dirige a política de ciência e tecnologia chinesa. Então, eu acho que o Brasil já teve uma experiência de planejamento que pode ser criticada, mas tinha um planejamento orientado e que, infelizmente, a gente está perdendo essa noção de planejamento e não dá para pensar o futuro sem fazer uma racionalização de nossos objetivos, das nossas metas e para podermos construir com consistência. E aí, inclusive, há um tema central. A China tem uma noção clara, você pode divergir, da relação entre Estado, mercado e democracia. Eu divirjo, porque eles querem um mercado forte, um Estado forte e uma sociedade fraca. Isso foi aprovado no Congresso do Partido Comunista em 1992. Tá? Então, o Brasil precisa rediscutir, nós estamos vendo a campanha política, o que é o projeto de país que nós precisamos, o que é o papel do mercado, o que é o papel do Estado, o que é o papel da sociedade ou da democracia. Não estou falando aqui um discurso vago, eu sou um acadêmico de pé sujo, eu vou para a realidade. Você está entendendo? Eu fui engenheiro, operei em engenharia 6 anos no início da minha vida profissional, depois mudei de rumo, virei economista, tá certo? Então, o Brasil... Terceiro, precisamos de articular ciência, tecnologia, políticas públicas e sistema produtivo. A China faz isto. A Academia Chinesa de Ciência tem status de ministério. Eu estive lá fazendo uma conferência a convite deles. Eles querem saber o que nós estamos pensando. Não pagaram a minha ida à China de graça, não. Queriam saber o que a gente pensava. Eu já não era mais ministro. Eu já tinha voltado para o meu posto de professor, aposentado, inclusive, pela idade. Tá certo? Eu fui convidado para ir também ao Instituto de Geografia da Academia Chinesa de Ciência, onde eu fiz uma palestra, que é exatamente quer discutir a posição geopolítica do Brasil. O Road Belt e o Sea Belt foram construídos dentro dessa estratégia da nova geopolítica chinesa. Você está entendendo? Óbvio que a China tem um projeto grandioso de importância econômica, mas numa outra perspectiva, não é mais a dominação territorial, como foram as guerras do passado, é pelo lado do soft power, da dominação econômica, coisa do estilo. E o Brasil tem base. A ciência brasileira avançou muito. Nós estamos na 14ª posição no ranking de produção científica mundial neste momento. A China passou lá de baixo para a 2ª posição. A China, se não passar esse ano, no próximo ano, passará os Estados Unidos em número de papers científicos publicados em inglês. Não é em mandarim, não. Em inglês. Você pode dizer, não tem o mesmo índice de impacto, todas as análises mostram isso, mas é uma questão de tempo. A articulação entre a Academia Chinesa de Ciência, os seus institutos, o sistema universitário chinês, as políticas públicas, porque eles estão todos dentro das políticas públicas, e a base produtiva chinesa é algo muito objetivo. Então, acho que o Brasil, não estou fazendo nenhuma crítica ao ministro Kassab, porque eu também fui ministro da Ciência e Tecnologia e não consegui fazer isso, tá certo? Aliás, desenhamos o programa Plataforma de Conhecimento, que era para fazer isso, mas isso é programa para 10, 20 anos. Não é um negócio para ser feito para daqui a 6 meses, você está entendendo? Então, esse é um outro ponto. Temos muitas áreas de convergência. Por exemplo, eu vou mencionar algumas que eu conheço. A área espacial brasileira. O Brasil, há 40 anos atrás, estava no mesmo estágio da China em termos de tecnologia espacial. Eu fui à China coordenando a missão brasileira para lançar o CIBERS-4, que é o satélite de observação da Terra. Metade do satélite foi feito aqui no INPE, em São José dos Campos.
A outra metade foi feita na China, mas o foguete é chinês. Fazer o satélite é fácil, quer saber fazer o foguete para mandar o satélite. E houve uma equipe enorme brasileira na China construindo e montando o satélite em conjunto. Isso são áreas que podem e precisam ser implementadas. Toda a área de bioeconomia, toda a fronteira agropecuária brasileira, toda a exploração de recursos naturais é de um potencial enorme. Os chineses têm experiência também e têm interesse comum, inclusive pela geopolítica. Toda a parte de energias que foram aqui mencionada, tá certo? Existem interesses comuns de energias renováveis, que pode ser um campo de exploração comum sem conflito, você está entendendo? Além de infraestrutura e coisas do estilo. Então, há claro interesse conjunto da China e do Brasil na geopolítica mundial. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o presidente Jinping de mais de 4 horas, onde ele dizia com clareza a posição da China em relação aos Estados Unidos, a posição da China em relação à Europa. É óbvio que há um conflito. O Road Belt, o Sun Belt, é um movimento para o oeste. Como voltar a ter contato com o Oriente, tá certo? Os ex-países vinculados à extinta União Soviética, à própria União Soviética, à própria Europa, você está entendendo? E como fazer o circuito terrestre e, ao mesmo tempo, o circuito marítimo. E, quando você fala em termos de BRICS, na geopolítica mundial, você tinha o G7, que foi meio fracassado, criou-se o G20, porque a governança global estava difícil de ser feita apenas por 7 grandes, os 8 que viraram 7, porque extinguiram, puseram para fora a então União Soviética, e a criação do grande fundo, a criação do Banco dos BRICS, tudo isso fazia parte de uma estratégia chinesa de certa forma, contrapor um pouco a dominação americana ou europeia. Agora, o Brasil, dentro dos BRICS, a Rússia tem problemas políticos, tem uma economia relativamente fraca, embora tenha um poder militar extraordinário, você está entendendo? A Índia tem problemas políticos com a China, problemas de vizinhança, de geopolítica, conflito, coisa do estilo. A África do Sul está no estágio ainda menos desenvolvido. Então, o Brasil é o grande parceiro na geopolítica chinesa pela sua dimensão territorial, pela base econômica, pela dimensão do seu mercado. Então, eu acho que, para terminar, que eu estou com 45 segundos, tá certo? Nós temos que planejar o médio e longo prazo, ver as diferenças, ver as confluências, tá certo? E tentar construir políticas comuns. Mas precisamos de articular a ciência brasileira com o sistema produtivo brasileiro e com as políticas públicas brasileiras para que a gente possa ter alguma coisa de consistência de médio e longo prazo. E, para isso, nós temos que resgatar o planejamento. Não o planejamento compreensivo ou fantasioso, um planejamento operacional e objetivo para que a gente possa realmente ter sucesso no médio e no longo prazo. Eu faltam 9 segundos, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Clério. Na sua explanação de resgatar o passado, não podia fugir a memória aí que nós, na verdade, perdemos 2 séculos de passado recentemente aí no incêndio do museu. Vamos começar com as perguntas. Eu queria começar com você, Sheila. Você disse aqui que educação, ciência e tecnologia é o que alavanca o desenvolvimento. Faz uma comparação para nós. Em que estágio o Brasil está em educação, ciência e tecnologia, e já que você frequenta muito a China, e que estágio eles estão? Daí a gente até pode entender melhor como sai uma cooperação e, de repente, um nível muito acima, outro muito abaixo, essa relação pode não ser boa. Obrigada. Olha, primeiro, por que educação, ciência e tecnologia? Porque acho que tudo... falando o que eu estava conversando mais cedo com o professor Clério, no meu ponto de vista, a base é essencial para tudo, né? Quer dizer, o alicerce é extremamente fundamental. Você não constrói
um grande edifício se ele não tiver bem alicerçado, se ele não tiver uma boa sustentação, porque você pode até conseguir elevar as paredes, pode até subir os vários andares, em pouquíssimo tempo ele vai desabar. A mesma coisa é com a educação. Se você não tem uma educação forte, e eu estou falando de educação básica, educação que começa lá no ensino fundamental, porque é aí que você dá a sustentabilidade para que esse edifício possa crescer. Então, você precisa disso. Você não vai chegar à ciência e tecnologia sem essa educação forte. Eu percebo que o Brasil, hoje, a gente precisa avançar muito nesse campo da educação, principalmente da educação básica, né? Não vou entrar em questões técnicas, porque esse não é o meu campo de atuação, eu estou falando muito mais como uma cidadã, uma pessoa que percebe isso no dia a dia. De fato, nós precisamos avançar muito nesse tema da educação no nosso país, né? A educação tem sido tema de vários seminários, de várias discussões, de vários fóruns, mostrando que a gente tem uma educação que ainda é muito frágil, principalmente a educação fundamental. Em ciência e tecnologia, eu vou dizer o seguinte, que a gente tem um bom ranqueamento, sim, na produção científica. A gente está lá no 14º, né, em produção científica. A gente tem muitos talentos no Brasil, a gente tem um bom arcabouço para desenvolvimento tecnológico. Eu acho que, nesse aspecto, a gente não está muito longe dos outros países. O que nos falta, muitas vezes, eu acho que essa visão de longo prazo, ou seja, é o planejamento, a visão de longo prazo e a determinação para a gente alcançar. E os investimentos necessários que vão fazer com que a gente alcance isso, ou fazer com que essa ciência e essa tecnologia cheguem ao mercado, que essa ciência e tecnologia virem inovação. Eu acho que é aí onde nós precisamos dar esse salto. Do que eu percebo na China, para responder, então, a sua pergunta, fazendo esse paralelo, eles estão avançando muito nisso, né? A China está avançando muito em prover a educação básica. A China investe muito em ciência, tecnologia e inovação. Eu posso falar muito daquilo que eu vi nessa última visita. Os investimentos são altíssimos, investimentos do governo, investimentos privados, no desenvolvimento de ciência, de pesquisa básica, de ciência, de tecnologia, mas principalmente visando o mercado, visando a inovação. Então, há uma relação muito forte entre universidades e empresas na China. Muitos dos parques tecnológicos na China são vinculados às grandes universidades. As grandes universidades chinesas, eu estou falando da Universidade de Tsinghua, estou falando da Universidade de Pequim, várias outras, elas têm os seus parques tecnológicos, têm as suas incubadoras, e elas investem nas empresas, e elas têm participação nas empresas, elas têm equity. Eu recebi agora, coisa de uma semana, mais ou menos, um levantamento feito pela PitchBook, que é uma consultoria que faz uma série de estudos e levantamentos na área de capital de risco, private equity, etc. E ela fez um ranqueamento das 50... Tem um ranqueamento de 50 e tem um ranqueamento das 25 mais importantes universidades no mundo, que são responsáveis pela geração das empresas unicórnios, que são aquelas empresas que têm valor de mercado acima de $1 bilhão das empresas que foram geradas por egressos, né, ex-alunos dessas grandes universidades, e que têm os principais programas de MBA. E também uma outra era das que tem as mulheres na liderança dessas grandes empresas. Nas 50 universidades mais importantes, segundo esses critérios, obviamente, a maioria são as americanas, e são aquelas conhecidas de sempre, né? Stanford, a Universidade de Berkeley, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Harvard, MIT, e as muito conhecidas. Mas o que é surpreendente para mim é ver que, nessa lista das 50, a gente tem universidades chinesas. Não é uma, a gente tem, pelo menos, que eu estou me lembrando, umas 4 universidades chinesas. Então, mostra muito essa relação
da importância das universidades, né, nessa geração do conhecimento, nessa geração da tecnologia, nessa geração da inovação. Então, nesse aspecto, eu acho que nós ainda temos que avançar muito para estar no mesmo nível. Obrigado, Sheila. Ministro, na sua prática, no seu dia a dia, você vive isso, você falou que temos várias já parcerias espalhadas por vários países, inclusive com a própria China, mas estão pensando em 2 países, vamos dizer que em termos de investimento, bem diferente. O fator economia brasileira no patamar que está e a falta de dinheiro afeta muito essa parceria, essa cooperação Brasil-China? Afeta bastante, mas abre novos campos também, não é? Até porque no campo da tecnologia, da inovação, você tem uma importância no campo comercial muito grande, não é? Então, como eu citei na minha breve apresentação, nós estamos falando de um país extremamente avançado, vivendo aí o seu 15º plano quinquenal, é isso? 13º plano quinquenal, onde as ciências, as inovações, as pesquisas estão muito avançadas e que precisa do Brasil. E o Brasil precisa da China. Aliás, qualquer desequilíbrio da economia chinesa hoje desequilibra o mundo. Todos sabem disso. Então, essa diferença evidente, essa dificuldade, essa conjuntura econômica adversa porque passa o Brasil dificulta, mas a inovação chinesa no Brasil, as nossas parcerias, elas são um importante instrumento para que a gente possa superar a nossa adversidade no campo da conjuntura econômica. E tem ajudado muito. E também o mercado consumidor chinês nos ajuda muito em todos os aspectos, não é apenas no campo da agricultura, no campo da indústria, que por mais que para a China possa ser algo diminuto, para o Brasil é muito importante. E na tecnologia, nas inovações, nós estamos conseguindo sim contribuir com exportações que o Brasil faz para a China. Então, afeta bastante, poderia ser muito maior. Essa é a razão de todos nós aqui no Brasil afirmarmos que a China caminha para ser uma das principais parceiras do Brasil. Com certeza, esse projeto está no rumo. Obrigado, Kassab. Professor Clário, interessante as áreas que a China pode cooperar: espacial, fronteira agrícola, bioeconomia e energia. Exatamente os produtos que eles também precisam muito. Eu sou um jornalista especializado na área de agronegócio, então, Mato Grosso, enfim, todos os campos aí são... Vou amassar barro em todas essas áreas. E a principal reclamação no Brasil, principalmente fronteiras de Mato Grosso, Mato Piba, é o seguinte: nós temos máquinas hoje modernas, com muita tecnologia, mas nós não temos sistemas que conversam e que falam. E o senhor citou aqui a fronteira agropecuária como uma das possibilidades. Não existe aí ainda um gap muito grande para se chegar a isso? Só uma parte para contribuir com o professor Campolina. Você tem tanta razão e é tão importante a sua observação. Veja o absurdo. O Brasil, Campolina, investiu 3 bilhões de reais no nosso satélite. Esse satélite vai levar a agricultura de precisão a qualquer canto do país, fazendo com que qualquer máquina inteligente, como você citou aqui, possa se adaptar ao Brasil. Hoje nós não temos banda larga na região norte, centro-oeste do Brasil, e esse satélite já está em operação, mas em alguns campos o Tribunal de Contas da União está questionando alguns aspectos da operação e suspendeu a operação. O Supremo, felizmente, já liberou, não é, do aspecto macro seu funcionamento, e agora cabe ao TCU liberar em algumas áreas, e uma delas a agricultura. Esse é o Brasil. Tá bom, vamos rapidamente. Pegando uma ponta aí na Sheila, é o seguinte: primeiro, eu fui um reitor que o tempo inteiro dizia: gente, nós temos que defender as universidades, a ciência e a tecnologia, mas temos que construir o andar de baixo.
o prédio não se sustenta a partir do segundo andar. O andar de baixo é a educação básica. Esse país não foi capaz de enfrentar esse problema. Eu podia discutir longamente isso aqui, mas agora não tem tempo. Mas eu acho que isso não dá para pensar um projeto de desenvolvimento para esse país sem resolver o problema básico, educação básica. E não é educação secundária. Os índios estão falando que o problema da educação secundária é que o menino chega lá mal preparado. É da fundamental que começa o problema. Você está entendendo? Então, estou inteiramente de acordo. Segundo, a China planeja tanto que a Universidade de Xangai foi a segunda universidade no mundo, depois de Londres, a fazer um índice para medir o desempenho das universidades mundiais. É esse índice que você está usando. Eu tenho aqui dentro da minha pasta, eu peguei essas informações todas, mas não tem tempo de usar aqui, tá certo? Que é exatamente ver o desempenho relativo. E tem umas 5 ou 6 no ranking das 5 maiores do mundo, comparando com as americanas e com as inglesas. E o Brasil, o primeiro ranking é a USP, mas está lá atrás. Você está entendendo? Então, isso eles têm conhecimento, acompanham e tentam operacionalizar o conhecimento científico. O Brasil, infelizmente, houve uma dificuldade muito grande durante o período do governo militar, porque achava que cooperar com as empresas era ficar dando lucro para o capitalismo, a ciência não pode sujar com lucro, isso era um pecado, etc., etc. Eu fui testemunho disso, eu sou professor há mais de 40 anos. Infelizmente, isso está superado hoje, mas agora tem que construir o operacional, como fazer a ponte. As universidades brasileiras têm uma ciência de fronteira, produzem patentes de qualidade. A minha universidade vai exportar agora para a Europa a vacina contra a leishmaniose. Foi feita lá dentro da UFMG. A Europa não tem, não. Mediterrâneo é cheio de doença de cachorro. Você está entendendo? Então, tem competência. Agora, é preciso acreditar na ciência brasileira, convencer o empresariado brasileiro que tem que acreditar na ciência. Tem muita empresa brasileira que dá dinheiro para as universidades estrangeiras. Mas não dá para as brasileiras, não. Eu não vou mencionar aqui, porque não seria deselegante fazer isso, você está entendendo? Então, isso é importante. Agora, segundo, o ministro Kassab está falando do satélite geoestacionário. Isso é fundamental, porque ele é que vai dar essa cobertura. O outro satélite que eu mencionei é o satélite de observação da Terra, esse que fica girando por aí, você está entendendo? Então, com esse satélite geoestacionário de propriedade brasileira, você tem condição de dar cobertura, como diz ele, ao Brasil inteiro. Você tem vários condicionantes, inclusive, para você melhorar a operacionalização. O campo está muito modernizado. Existem 2 campos no Brasil, o velho campo, aquele da agricultura tradicional, da subsistência, que estão nas regiões de ocupação antiga do Nordeste e Minas Gerais, e a fronteira agrícola. Eu conheço a fronteira agrícola porque eu fui economista regional, eu viajava por aí, eu visitei lá Lucas do Rio Verde quando não tinha nada. Você está entendendo? Então, é uma agricultura extremamente moderna. Não vamos negar o fato que o Brasil tem vantagem comparativa para exportar produtos primários. Essa discussão foi posta nos anos 50 nos Estados Unidos e tem uma tese teórica que chamou paradoxo de Leontief. Por que um país intensivo em capital exportava produtos primários? Foi provado que não pode haver contradição entre tomar as vantagens comparativas dos produtos primários, do agro, do mineral. É óbvio que tem uma questão ambiental aí que precisa ser discutida, não temos tempo de discuti-la agora. Mas aproveitar esse potencial e tentar diversificar a estrutura produtiva, naquilo que existe complementariedade, que existe interesse comum entre a China e o Brasil, dá para fazer, mesmo porque a saída do capital chinês, o capital migra no espaço, como foi a partir da segunda metade do século XIX, interrompido pelas 2 guerras, pela crise de 29, retomou a partir da Segunda Guerra Mundial, a avalanche de empresas multinacionais migrando para o mundo. Agora, as empresas chinesas estão vindo. Então, tem que tentar copiar da China a experiência dela de pedir às empresas para internalizar a pesquisa. Os chineses fizeram isso. Você está achando que as empresas foram para lá de mão banana? Foram para lá mediante contrato, num governo que tinha poder e autoridade, para internalizar a pesquisa. Internalizou. Vamos tentar pedir aos chineses para internalizar um pouquinho de pesquisa aqui no Atlântico Sul, você está entendendo? E dá para fazer isso, dá para negociar, você está entendendo? Não temos que tomar a coisa como inimigos nem como adversários. Temos que colocar as nossas diferenças, as nossas semelhanças e aproveitar esse potencial, por exemplo, do agro brasileiro modernizando, porque com todas as conversas que a gente tem, a bioeconomia é uma das fronteiras do futuro, não só para produzir alimentos, como você, quando discute com os cientistas da área de energia, há uma hipótese que o futuro da energia está nas bactérias. Você está entendendo? Então,
existe muita coisa em comum que pode fazer. Agora, infelizmente, a indústria de bem de capital brasileiro, que foi ensaiado a partir dos anos 60 e 70, capotou. Isso é grave, porque sem indústria de bem de produção, você não tem autonomia tecnológica nunca. Obrigado. Ministro, tem duas perguntas endereçadas a você. E uma é, com os cortes das bolsas CAPES, como o Brasil se manter competitivo e atraente para uma parceria com a China? Bom, apesar da CAPES não estar afeta ao nosso Ministério, sendo da Educação, eu posso lhe afirmar que eu participei de uma reunião de governo onde ficou definido que não haveria nenhum corte nas bolsas CAPES. Em relação ao CNPq, que são as bolsas vinculadas ao nosso Ministério, da mesma maneira. Aliás, quando assumimos, nós tínhamos um volume de recursos muito expressivo de bolsas em atraso. Nós atualizamos, quitamos todos os atrasados e até o presente momento não atrasamos as bolsas mais. Ao contrário, chegamos a pagar antecipado as bolsas, os bolsistas do exterior, até porque é necessário que seja o pagamento feito antecipado. Eu tranquilizo a todos vocês, até porque eu já cobrei de alguns meios de comunicação que colocasse em debate a questão da CAPES e CNPq. A pesquisa, a ciência, ela não tem apadrinhamento político, são muito poucos. Ou a sociedade, os meios de comunicação abraçam a bandeira da pesquisa, da ciência campolina, ou nós vamos continuar tendo dificuldades de recursos, de planejamento, de implantação de programas. E é fundamental que nos debates junto aos presidenciáveis seja colocado com clareza para que possam publicamente todos eles assumir compromissos e posteriormente serem cobrados. Mas, infelizmente, essa não é a pauta predileta da sociedade e nem dos meios de comunicação. Tem mais uma pergunta. Gostaria que o senhor respondesse rapidinho, que eu teria mais uma para a Sheila, que é do Alfredo Melo, da General Electric. Como as relações Brasil-China, principalmente na esfera da infraestrutura, podem ser diferentes, dependendo do candidato a ser eleito novo presidente do país? É verdade. Eu acho que tudo tem a ver com a estabilidade econômica. Se nós tivermos um candidato que consiga, não digo restabelecer, mas continuar a conquista de estabilidade econômica que foi conseguida nos últimos tempos, nós vamos ter as nossas relações com a China dinamizadas, intensificadas, é evidente. Não é? A resposta está no campo econômico, porque no campo técnico, dos convênios, da integração das universidades, há um interesse mútuo muito grande, ela é muito crescente. Eu não tenho nenhuma preocupação em relação a essa vontade de ambos os países. O problema está mesmo no campo econômico, para que possamos ter campo fértil aqui para receber os chineses e campo fértil aqui para formar os nossos quadros e que eles se interessem em agregar conhecimento na China. Sheila, nós estamos no vermelho, então você tem que ser breve. Queria que você complementasse um pouco o que o professor Clério falou, no que o Brasil pode oferecer em termos de inovação e de tecnologia para a China. Olha, no campo da geração de startups, por exemplo, a gente tem empresas de altíssima qualidade, empresas que estão desenvolvendo tecnologias de ponta, realmente. E eu acredito assim que o Brasil tem um nível de criatividade muito grande, né? Eu acho que essa criatividade, quando ela for conjugada com a disciplina, com a tenacidade, né, com o espírito de vanguarda dos chineses, ela tem vamos dizer assim, um caminho muito extenso para explorar. Eu acho que algumas áreas específicas, a gente pode colocar como exemplo agora os grandes investimentos chineses que a gente teve recentemente no Brasil. A própria aquisição da 99 pela Didi, né, eu acho que é um bom exemplo disso. Então, acho que nessa área de IoT, internet de quinta geração, e-commerce, a saúde, que acho que é uma das áreas estratégicas da China, o próprio agronegócios, fintech,
Eu acho que essas são todas as tecnologias que nós estamos liderando, que a gente tem um potencial muito grande e que há uma grande margem de contribuição Brasil-China, principalmente nessa parceria universidade-empresa, nessa parceria universidade-universidade e principalmente no estímulo à geração de empreendimentos inovadores. Chegamos ao fim, avançamos, inclusive, no tempo. Quero agradecer ao professor Clério, ministro Kassab, Sheila, pelo bom papo aí.